Em 2035, a tecnologia redefiniu a realidade. O maior exemplo é o Connect, um mundo virtual indistinguível da vida real. O céu é claro, nuvens passam por montanhas e castelos surgem sobre vilas, onde habitantes de IA têm rotinas reais, negociando, fofocando e crianças correndo pelas ruas. Tudo é tão fluido que a linha entre código e vida real se apaga, mas ninguém vem a passeio. Connect é poder. 100 milhões se conectam para lançar magia, usar equipamentos insanos e dominar habilidades impossíveis. Em servidores, seus corpos ficam imóveis em cápsulas de imersão enquanto suas mentes vivem na fantasia. Aí o clima muda. No pôr do sol, um templo em ruínas vira um banho de sangue. Armaduras caem rápido. E até cavaleiros pesados são abatidos por golpes invisíveis que ignoram suas defesas. Do caos, surge Beta Hyun, o Crash, sob um manto esfarrapado. Mesmo sem mostrar o rosto, ele impõe uma pressão que faz as pessoas travarem. Sobreviventes apavorados, mas desesperados para lutar, veem um homem só contra um batalhão. O comandante tenta animá-los, crendo que o número vencerá. Avançam juntos, gritando para soterrá-lo sob corpos. Crash não recua. Sob o capuz, seus olhos brilham em azul. Ele é o 13º melhor em Connect e um psicocinético que usa a mente em vez de espadas. Ao ser cercado, ele move-se com graça, esquivando dos ataques como se os previsse antecipadamente. Um lanceiro erra o golpe e os soldados notam que ele não é comum. Enfrentam alguém que domina o campo de batalha. O comandante ordena fogo e flechas voam contra Crash. Ele ergue a mão e o ar ondula. As flechas congelam no voo, pairando no ar como se não houvesse gravidade. Os soldados olham para cima, atônitos, vendo seu ataque mais forte ser detido. Crash reage. Com um movimento, as flechas voltam mais rápidas contra a formação. Os soldados tentam desviar, mas estão apertados. Homens são perfurados pelas próprias flechas e a investida vira um caos. Crash intensifica a pressão. Ele espalha sua vontade pelo chão, e as armas descartadas respondem. Lâminas e machados flutuam no ar. Elas flutuam como um halo letal. Os soldados xingam baixo, cientes do desespero. Crash baixa a mão e o arsenal cai como tempestade de aço, varrendo tudo em luz azul. Depois, o sol invade o grande salão que deveria ser sagrado, mas está coberto de corpos. O sangue se acumula no mármore, e cavaleiros feridos estão espalhados. Crash atravessa o local focado, deixando rastros de sangue, como se resolvesse um assunto rápido. Perto da entrada, encontra um bispo idoso em trajes brancos e dourados, caído e quase sem vida. O bispo murmura sobre profecias, mas Crash foca no colar de joia azul em seu pescoço. Ele agarra o bispo pela gola, o ergue e rompe seu colar. O bispo, enfurecido e acuado, culpa estrangeiros por queimarem cidades, matarem inocentes e escravizarem pessoas, sem entender o porquê. Crash permanece distante, o descarta como ruído de fundo e joga a culpa na guilda que traiu o Império. Ele sente vibrações no chão, saqueadores rivais se aproximam. Ele corre até o altar enquanto o bispo o amaldiçoa ao morrer. No topo, encontra um baú de pedra. Crash encaixa o amuleto azul roubado no mecanismo e círculos mágicos azuis brilhantes florescem enquanto o selo se rompe. A tampa desliza e surge 3 tesouros flutuantes. Um cálice, um grimório e um cristal. Crash identifica os primeiros itens míticos de Connect. Ele lembra que há 5 anos, guildas e o Império se uniram para monopolizar recursos e lucrar sobre o equilíbrio, desertificando o mundo. Crash é um dos últimos pro player solo. Ele acabou de roubar o prêmio supremo na frente deles. Ele abre o inventário e pega os 3 itens, sorrindo porque as guildas vão surtar com o cofre vazio. Ao se virar para sair, vê algo que não pertence ali, um objeto cinza no chão, como um cartucho de videogame antigo. Confuso, ele tenta pegá-lo. Ao tocar, tudo se quebra. Estática ofusca sua visão, seu corpo se contrai e um erro crítico de conexão surge em sua mente. O mundo se dissolve em ruído branco e dor. Ele acorda gritando na cápsula real, sangrando por um corte profundo no peito. Vultos escuros o cercam. Ele entende tudo na hora. Não era só uma disputa no jogo. Guildas rivais o rastrearam fisicamente para matá-lo. Um dos homens manda ele parar de lutar e morrer em silêncio. O líder confirma o alvo ao telefone e recebe a ordem final. Eles o arrastam, zombam de seu status virtual no mundo real, cobrem seu rosto e o esfaqueiam até que a escuridão o consuma. A última coisa que ele processa é a verdade de que está sendo morto por causa de um jogo. Vozes cortam o vazio, chamando o Senhor. Ele desperta em cama estranha, gritando como se fosse esfaqueado. O local estéril sumiu, surgindo um quarto ensolarado com móveis velhos. Uma empregada de cabelos verdes está perto, acuada, chamando-o de Raul. Ele vê um rótulo azul acima dela. Nível 3 Ana. Um painel surge confirmando a alma estabilizada e ativando o beta fechado do Connect com apenas um usuário. Tudo se encaixa.
Ele não só sobreviveu, acordou no mundo de Connect, na vida de outra pessoa, vendo uma propriedade fantástica que prova que essa realidade é real. Raul tá na varanda da propriedade dos Ashton. Tudo parece real demais. O vento, o jardim e o ferro frio o atingem com clareza, superando o que sentia como o Bae do Han jogando de Crash. Ele encara a palma da mão, provando que não é uma simulação. O sistema confirma que ele é o único nesse beta fechado. Ao abrir o inventário, a grade azul familiar ainda tá lá, mostrando que não tá indefeso. O sistema o escaneia e a situação piora. Seus olhos brilham azul. Um aviso de informações bloqueadas surge e a dor o derruba como um choque. Sua cabeça parece partir com visões de um urso rugindo e um cavaleiro. A verdade invade seu cérebro. Ele é Raul, filho caçula do Conde Ashton no reino de Rubin, trazendo visões de um futuro terrível. Ele vê o futuro já ocorrido, a propriedade Ashton em chamas, o céu sob cinzas, soldados mortos nos escombros. O conde e o primogênito morrem, o segundo filho some e a barreira da área proibida cai, soltando monstros que destroem tudo. A cidade ao longe, linda agora, basicamente está marcada para virar um cemitério em 3 anos. Raul se levanta com dificuldade, encharcado de suor, e toma a decisão imediatamente. Ele não vai deixar esse futuro acontecer. Ele já teve um fim miserável uma vez como Doyon e não vai desperdiçar uma segunda vida. Se há uma saída, é ficando forte o suficiente. Um mês depois, ocorre o torneio de Ashton, e o clima é tenso, com jovens disputando as semifinais e a Academia do Reino. Raul entra determinado no salão, mas a realidade o humilha. Após alguns golpes, ele desaba, ofegante, com os pulmões exaustos. Ele checa seu status e quase surta. Nível 5. Ana, uma criada próxima, é nível 3, apenas um pouco acima de um servo. Essa humilhação acende uma chama nele, que se joga em um treinamento brutal, até seus músculos gritarem e a visão escurecer. O dia do torneio chega com sol forte e a arena lotada. Bandeiras da família tremulam e o barulho da multidão gera uma pressão constante no ar. Raul passa pelos competidores avaliando o perigo, rostos endurecidos e cicatrizes de lutadores reais, mas não é mais aquele que desistia fácil. Ignora o instrutor do passado, controla a respiração e se concentra. Antes de entrar, checa seu status. Nível 13, estamina cheia, mente limpa e, principalmente, tem um plano de quem já foi o melhor. Uma energia azul gira ao redor dos olhos dele e quando ele aperta o punho da espada, o couro range. Ele golpeia com força, o ar se distorce e uma energia azul explode da lâmina atingindo o chão. Logo após, num corredor, uma mão pesada toca o ombro de Raul. É Dion Visconde, filho do tio Austin e seu primo, com 2 capangas arrogantes. Dion finge que a mão escorregou, mas pede desculpas com puro deboche. Ele se inclina e provoca Raul, fingindo surpresa em vê-lo, como se devesse estar escondido no quarto chorando em vez de competir. Isso faz Raul se lembrar do pátio de treinamento onde Dion e os outros primos usavam o lema da família como desculpa para abusar dele. A regra de que todos eram iguais no campo de treinamento e ninguém era responsável por ferimentos não era disciplina, era permissão. Dion não estava lutando com Raul. Ele espancava alguém que via como lixo fraco. Dion se aproxima e faz ameaça. Raul deve desistir enquanto pode, pois desta vez não serão só hematomas. Ele promete quebrar todos os ossos do corpo de Raul, depois manda seus capangas deixarem o arauto passar e vai embora, já se imaginando esmagando Raul mais tarde. Raul não se intimida, ele apenas observa eles irem embora, firme e frio, se recusando a dar a Dion a reação que ele quer. À noite, um mordomo idoso entrega o relatório do torneio ao conde Melvin Ashton. O conde pergunta se surgiu algum talento, pensando em recrutamento. Ele olha a lista e paralisa. O choque é tanto que ele pergunta onde Raul está. O mordomo diz que Raul comeu e foi pro quarto, talvez exausto das eliminatórias. O conde dispensa, continua olhando pro papel e então começa a rir alto, orgulhoso, quase aliviado. Raul Ashton tá listado entre os que avançaram para a fase de grupos. O conde lembra de como nunca forçou a espada para Raul, porque Raul sempre foi mais fraco que os irmãos. Ele percebeu que Raul só começou a treinar há 1 mês caindo sem parar, mas se recusando a ficar no chão. Ele sabia do bullying, mas se conteve, acreditando que intervir só prenderia Raul em vergonha e dependência. Ele queria que Raul se sustentasse sozinho, e agora ele finalmente conseguiu. O conde decide que vai assistir Raul pessoalmente. O dia das finais chega e o coliseu tá lotado. A multidão grita por sangue, exigindo a luta. Entre a poeira, Raul enfrenta um adversário de cabelo verde que já tá cedendo. O cara ataca com força, suando, frustrado, praguejando por não entender por que esse fracote não cai. Raul respira pesado, mas seus olhos estão atentos, e ele se recusa a desistir. Edmund despenca do céu como um meteoro, sua lâmina caindo capaz de partir a arena ao meio. Faíscas explodem no impacto, tentando esmagar Raul de uma vez. Raul finca os pés e encara, as botas rangendo na terra. A plateia mal crê que ele segue de pé. O suor escorre pelo queixo, a respiração pesada, mas a guarda segue firme. Seus olhos seguem fixos e desafiadores.
Edmund perde a cabeça. Mana Azul explode de sua espada num arco, rasgando a areia e o ar. Ele insulta e golpeia sem controle, tentando dominar Raul pela força bruta. Raul desvia de tudo, escapando de golpes letais, lendo cada movimento. Quando Edmund ataca de novo, Raul bloqueia com a guarda cruzada. O ar treme com o impacto, mas Raul não se move. Ele ignora os gritos de Edmund e o empurra levantando poeira. A plateia se inquieta. Apostadores exigem o fim da luta. Pressionado e humilhado, Edmund para de se segurar. Sua aura explode, Mana Azul inunda sua arma e cobre o aço com a ruginte espada de mana. O público teme que um golpe direto signifique morte. Edmund salta alto, a lâmina brilhante como um rastro de cometa. Ele desce com tudo que tem, mas pouco antes do impacto algo parece errado. Raul não tá desviaça, ele não tá bloqueando. Ele só observa os olhos brilhando em azul. A espada de mana detona contra o chão em uma explosão ofuscante que engole a arena. A poeira engole toda. Então uma voz corta o caos, declarando o fim da luta. Quando a névoa se dissipa, o árbitro tá entre eles, arma em punho para impedir o golpe final de Edmund. Raul tá a poucos passos de distância, calmo e intacto, espada estendida. O oficial declara Raul a vencedora. O estádio entra em erupção de incredulidade. Edmund treme, exigindo explicações. O árbitro aponta para sua garganta. Uma fina linha de sangue escorre. Naquele instante, antes da explosão, Raul não tinha congelado. Ele atravessou a tempestade, passou pela espada de mana e deteve a lâmina rente à jugular de Edmund. Sem a interrupção, Edmund estaria morto. A realização o esmaga, suas pernas falham e ele desaba na areia. Quando Raul diz friamente que precisam falar sobre o desrespeito ao condado, Edmund silencia. O calor da arena some no entardecer. Em seus aposentos, ao fechar a porta, Raul desaba. Ele treme de adrenalina e explode em uma risada selvagem. Ele venceu, sem sorte, mas por estratégia. Uma tela azul surge ao seu comando. Chovem notificações. Sua habilidade com a espada chegou ao nível iniciante 9. A aposta valeu a pena. Na luta, ele prolongou o combate de propósito, esquivando e resistindo para ganhar mais experiência. O sistema recompensa o risco, e ele tá jogando no modo hardcore. Sem reanimação, uma morte e tudo acaba. Alto risco, retorno enorme. Em apenas um mês, ele alcançou o nível 19, algo impossível no modo normal. Seus atributos aumentam. Além de possuir 5 características únicas, como Psychocinetic Meister, habilidade Rank S ligada ao jogador Beod ou Hyun, linhagem real, a característica de ranquear deste corpo, o resto segue bloqueado. Ele sorri de canto, planejando seus limites. O torneio segue com Raul dominando. Sob o estandarte do urso e da espada, ele derrota cavaleiros e duelista. O árbitro continua chamando seu nome. A plateia muda do riso ao choque quando o caçula do conde chega à final. Sussurram: sorte, trapaça ou acaso. Eles não sabem. Na poeira da luta, seus olhos brilham usando telecinese para desviar lâminas e derrubar rivais. Civis ignoram as habilidades dos jogadores. É o disfarce ideal. Ele atua com cuidado, poupando a verdade para jogadores reais. No quarto, treina um sorriso inocente até ser interrompido. O velho mordomo Ivan entra para checar ferimentos. Raul minimiza, dizendo que curandeiros resolveriam tudo. Mas Ivan alerta: nem toda ferida cura. Por um instante, Raul sente algo novo, uma preocupação real. Na vida passada, ninguém ligava. Ele muda de assunto e pergunta sobre um pedido. Ivan entrega um papel e hesita ao citar Sir Dion. Raul pega o papel confiante, prometendo a vitória. Sozinho, Ivan recorda a brutalidade de Dion. Ele destrói seus oponentes. A confiança de Raul mostra a juventude do conde, mas o perigo é real. Ao desdobrar o papel, ele quase se descontrola, não por medo, mas pela pura empolgação. O prêmio é insano. O condado de Ashton legalizou o torneio e as apostas. O ouro flui nas lutas e os participantes ganham parte. A vitória significa a riqueza, fama e influência dentro da hierarquia familiar. Exatamente o que Raul precisa. Ele finaliza sua inscrição saindo das sombras frescas para a luz ofuscante da arena. O rugido da multidão o atinge em cheio. Seu oponente final, cabelo castanho para trás, sorriso presunçoso e autoconfiante. Raul olha de cima, sombrio e focado. O vento corta o estádio, seus olhos brilham azul. O locutor anuncia que a luta final começou. O locutor inicia a luta final sob o céu azul, enquanto o Coliseu aguarda o desfecho. Dion, em sua armadura escura, exala confiança. Já acabou. Raul, o loiro, segue imóvel e indecifrável sob a pressão de Dion. A torcida explode entre gritos e vaias. Dion zomba de Raul, o chama de fraco e finge surpresa por ele ter chegado tão longe. Ele promete à multidão que Raul será destroçado na lama. Raul boceja, gira o pulso e encara Dion com tédio, perguntando se ele já acabou. O orgulho de Dion se rompe. Mana roxa irrompe ao redor dele, fazendo o ar tremer e chocando os espectadores com a diferença. Raul não se impressiona. Uma tela de status azul surge. Dion tá no nível 42, cavaleiro experiente. Atributos altos, mas potencial limitado ao grau bairro. Raul nota na hora. Dion parece intimidador, mas chegou ao limite.
Dion avança, gritando que vai matá-lo, desferindo golpes pesados e letais. Raul não recua nem enfrenta de frente. Ele se move, desvia e escapa de cada golpe com movimentos precisos e eficientes. Dion golpeia a areia onde Raul estava, levantando poeira. Dion segue atacando e gritando. Raul continua analisando. Dion bate forte, mas falta controle corporal. Elasticidade muscular é menor que o esperado. Ataques previsíveis e, para Raul, o trajeto da espada vira linhas de aviso brilhantes antes do impacto. Dion exagera em um golpe e Raul avança enganchando o tornozelo dele. Raul percebe que a esgrima nobre com mana, sem experiência real de combate. Dion perde o equilíbrio e cai de cara na terra, silenciando a arena por um instante. Humilhado, Dion se levanta furioso com a espada brilhando em um roxo instável. Ele foca tudo em uma espada de mana para um golpe fatal. Raul observa o ataque, nota que Dion depende só de mana e esquiva com facilidade. A lâmina brilhante atinge o chão da arena, soltando uma onda de choque enquanto Raul permanece intocado. A aura azul de Raul brilha fria e ele diz que tudo é entediante. Dion, exausto, nota a real diferença entre ambos. Raul olha para ele com pena e o chama de nada. Dion ataca ferozmente, desesperado por um golpe. Raul suspira e repete o gancho no tornozelo. O impulso faz Dion cair violentamente de costas, chacoalhando a armadura. Raul passa por cima, sua sombra cobrindo o rosto de Dion, chamando aquilo de vergonha para o condado de Vi. Dion se levanta de novo, olhos vermelhos de sangue, gritando e atacando sem técnica. Raul entra na guarda, ignora a lâmina e golpeia brutalmente o torso de Dion. Os olhos de Dion viram, o ar escapa e seu corpo amolece enquanto ele cai na areia. A arena se cala. A incredulidade toma a arquibancada ao verem Dion imóvel e Raul de pé. O árbitro corre, checa Dion, confirma que ele não responde e dá o veredito. Raul vence. Aplausos e confetes surgem e a multidão canta seu nome entre gritos de alegria e pânico pela reviravolta. Raul crava sua espada no chão para se firmar, sorrindo presunçoso até o fim de suas forças. Sua visão turva, as pernas fraquejam e ele cai na areia enquanto o povo acode. Uma interface azul aparece. Veja o prêmio. A interface confirma seu título e exibe o XP, moedas e um livro de habilidade. Raul, exausto, mas satisfeito, vê seu caminho aberto à Academia do Reino. Na tribuna VIP, o conde observa o filho sendo carregado, impassível. Um assessor elogia Raul e o conde nota seu crescimento em um mês, como brincou com Dion, e como esse progresso indica genialidade, mas algo o incomoda. Mais tarde, em seu escritório, Raul, já limpo, espera aprovação. Ele tenta falar, mas o conde bate na mesa, recusando-se. Raul entra em pânico, pois disseram que chegar às semifinais bastaria. O conde insiste que Raul deve ficar ao seu lado, lembrando seu desmaio e o ditado de que a esgrima é para a vida toda. Raul retruca que a academia é onde continuará aprendendo, como seu pai pregava, e não será impedido. O conde vê o fogo em seus olhos, notando seu amadurecimento. Tudo bem, se Raul quer ir, ele vai ter que passar por ele. O ar fica pesado e frio quando uma aura azul espectral e aterrorizante rompe atrás do conde, formando uma figura esquelética que grita. Saca a espada, olhos brilhando de poder, e aponta a lâmina ao filho, avisando que não vai pegar leve. Raul olha para cima, suado, vendo que não é só um torneio, é um teste contra um titã. Um mês depois, o condado se mobiliza para a guerra. Sob o céu claro, uma coluna sai do castelo. Soldados marcham em formação, estandartes ao vento, escoltando uma modesta carruagem no centro. Lá dentro, Raul finalmente solta o ar. Observa a paisagem passando e murmura estar livre, sentindo grande alívio. A liberdade custa caro. Sua mente volta ao pesadelo que trouxe ele até aqui. No treino, seu pai era como um titã, uma aura de caveira azul pairando atrás dele. A pressão era física, capaz de esmagar os ossos de Raul. Mesmo assim, Raul avançou com uma espada de treino, desesperado e rápido. O conde sorriu selvagem, e o choque das lâminas fez os braços de Raul tremerem. Ele mostrou sua real perícia. Um ciclone azul explodiu da espada como um furacão. Raul foi engolido e desmaiou, percebendo que vira a força total do conde. Na carruagem, ele vê o castelo sumir, com o maxilar travado. Ele lembra que seu pai, o quinto Lorde, morre no início do Connect. Ele vê as mesmas imagens, um túmulo com o brasão familiar, a cidade em chamas e soldados mortos pelas ruas. Para impedir o colapso do condado, seu pai precisa sobreviver. Raul deve evoluir, ficar forte e proteger sua família antes do caos total. Ele recorda o fim do duelo, exausto, sob a pressão do conde para desistir após várias falhas. Raul recusou, se forçou a levantar e avançou mais uma vez. Dessa vez ele misturou psicocinese, curvando sutilmente o trajeto da espada no meio do golpe. O conde, orgulhoso, abriu a guarda como esperado, mas travou ao ver a lâmina se distorcer. O golpe bastou para cortar sua bochecha, um corte pequeno, mas uma vitória enorme.
O conde tocou o sangue e sua fúria virou um orgulho relutante. Ele aceitou que Raul não era mais um garoto a proteger. Levou do salão a ordem silenciosa do pai para conhecer o mundo. A lembrança se desfaz na fogueira do comboio à noite. Soldados descansam em grupos, armaduras refletindo o brilho alaranjado. Philip, o estoico cavaleiro de cabelos pretos, pergunta quanto falta por destino. Raul olha para ele e seu status revela. Philip é um cavaleiro supremo nível 92, um quebra-espadas de atributos surreais, um monstro em pele de cordeiro. Philip prevê mais 5 dias e sugere acelerar o ritmo. Raul recusa. Ele quer que os soldados treinem durante a marcha, então mantém o ritmo. Philip aceita. Raul soma as forças da família, 50 no total, entre criados, 3 cavaleiros com Philip, 6 em treinamento, 15 aprendizes e 20 de cavalaria. O potencial é o que importa. Todos eles são grau B ou superior. Ótimo. Se ele vai impedir a queda, todos precisam subir de nível rápido. Jake, cavaleiro de armadura, diz que a carruagem está pronta para seguir viagem. Ele hesita e pergunta por que tanta gente para um mês. Philip o repreende para que não questione a Raul. Raul apenas sorri e diz que eles vão entender quando chegarem. Logo surge o destino, a cidade livre de Mira, erguida sobre uma torre branca que fura as nuvens. Para muitos, é um centro comercial. Para Raul, é uma das grandes cidades pós-tutorial, com recursos, missões secretas e itens. Mira também tem regras de segurança que limitam o uso de mana internamente para proteger os iniciantes. Raul não veio por causa da cidade. Ele veio pelo que está do lado de fora, o domínio de Deus, uma zona de grind cheia de dragões, ogros e monstros feito para subir de nível. Trouxe um exército para upar soldados. Um som ecoa. Surge uma notificação azul. Atualização do sistema. Guildas e comunidades liberadas, com as missões linha de partida e colecionador de habilidades. Raul parece surpreso. Ele achou que os recursos seriam liberados no lançamento, mas algum requisito acelerou tudo. Uma batida traz de volta. Um atendente diz que o prefeito está pronto. Raul entra num escritório luxuoso, onde o prefeito Reinaldo aguarda, com um bigode fino e olhos que visam o lucro acima de tudo. Sabendo da chegada do filho mais novo do conde, Reinaldo presume que Raul veio de férias e planeja extorquí-lo, já que os Ashton lucram muito com materiais de monstros. Raul entra com charme nobre e o saúda. Reinaldo responde com um sorriso falso. Raul nota a traição na hora e já o vê como alguém traiçoeiro. Reinaldo pergunta por que Raul veio. Raul diz que quer um bom lugar para treinar. O prefeito faz drama sobre Mira, mas Raul corta e pede entrada na floresta amaldiçoada. Reinaldo entra em pânico, gaguejando que é perigoso demais, quase insultando Raul antes de se controlar. Raul suspira decepcionado, bate um saco pesado na mesa e diz que vai descartar as 500 mil moedas de ouro da gratificação. Os olhos de Reinaldo saltam. Ele se lança, agarra o saco de Raul e muda de postura, dizendo que estava brincando e que a floresta amaldiçoada será fácil para um cavaleiro como ele, autorizando a entrada enquanto segura o ouro como um tesouro. Raul mantém um sorriso educado, diz o necessário e fecha o acordo, mas por dentro já esqueceu a política. Com acesso garantido, o plano é simples: grindar muito, acumular loot, fazer missões e subir no Connect rapidamente. Mira parece insana à noite. Ruas grandiosas, guildas imponentes, lojas vazias, tudo feito para milhares de jogadores que ainda não chegaram. Raul atravessa tudo com 2 escoltas, agindo como dono do lugar. Ele vê o futuro. Terrenos baldios virando máquinas de dinheiro com a chegada dos jogadores. Entre mansões e prédios, tudo valorizado. Ele também lembra das guerras vindo e de como Mira será o porto seguro. Na vida passada, as guildas monopolizaram tudo. Desta vez, ele se antecipou, parou de sonhar e agiu. No escritório, Raul faz o último cavaleiro assinar a papelada. Ele teme contratos pela mãe, mas assina. Um funcionário confirma: 51 membros com Raul. Registro concluído. Raul registra o nome da facção primeiro, garantindo a vaga em um mundo sem jogadores. Seus cavaleiros parecem nervosos, sem entender a escala disso, temendo broncas por entrar em algo suspeito. Próxima parada, a Associação de Batalha de Mira. Raul pede livros de habilidade do maior nível. A funcionária diz que vão do F ao S, mas aqui só há até o C, exclusivo para VIPs. Para ser VIP, exige pontos de contribuição ou histórico de compras de 10 mil de ouro. Ela acha que ele vai se assustar. Raul joga um saco pesado de ouro no balcão como se fosse trocado e pede para ver primeiro os livros de nível D. A funcionária se anima e pergunta qual categoria ele quer: espada, arco, magia ou escudo. Raul quer todas. Minutos depois, Raul e seus acompanhantes saem carregando pilhas de livros. Os cavaleiros exaustos questionam a necessidade de tantos, dizendo que preferiam armaduras de poder. Raul diz que os livros darão nível e eles entenderão amanhã. À noite, Raul senta em seu quarto entre manuais e abre a janela do sistema. Num jogo normal, acumular habilidades é inútil pelos limites, mas Raul nota que 2 espaços do inventário ativaram após a missão da guilda. Ele abre o inventário e encontra o Dex de habilidades selado, uma enciclopédia de habilidades conhecida. Uma nova missão aparece: Colecionador.
Registra 10 livros para ativar o Dex, com bônus pela variedade. Ele testa a mecânica com um livro. Ao registrar, surge energia roxa, a mana é drenada e o livro vira uma casca vazia. Funciona, mas fazer isso um por um seria uma tortura, então Raul usa psicocinese. Dezenas de livros flutuam ao seu redor e ele ativa a absorção em massa. Tentáculos violetas explodem, sugando mana e conhecimento de todo o enxame de uma vez só. Ao fim, cascas caem como chuva. A Dex atualiza, missão concluída, recompensas entregues. A Dex de habilidade sobe para grau raro. Desbloqueia o traço X Colecionador de Habilidades, que amplia o aprendizado, e ganha a habilidade Rank S, Gato de Imitação, para roubar habilidades de oponentes examinados e registrá-las na Dex. Raul vê como isso é apelão. Ele confere a Dex e lembra ser uma réplica de um item mítico com habilidades antigas, resetada ao cruzar dimensões. Achou o original antes de morrer na vida passada. Quase todas as habilidades sumiram, mas a psicocinese e a Dex permaneceram. Ele nota o último espaço do inventário, um misterioso cilindro azul com um ponto de interrogação, e questiona sua utilidade. Antes que ele possa tocar, o caos irrompe do lado de fora. Um grande chat de guilda surge no céu, visível a todos. No pátio, cavaleiros e servos entram em pânico e gritam por padres, achando que a janela de status é uma maldição divina. Na manhã seguinte, Raul aparece em trajes nobres, mas com olheiras de quem passou a noite lendo a Dex. Bernard entra, um homem ruivo em trajes de mordomo. Raul pergunta se Bernard explicou tudo, e ele confirma. Bernard não é só um funcionário. Enteado de Ivan e criado pelos Ashton, tem memória fotográfica e eficiência, por um motivo. Raul indaga se ele testou o livro de habilidades. Bernard ergue a mão e um vórtice de vento surge em sua palma, esfriando o quarto. Raul checa o status de Bernard. Nível 21, caminhante do vento iniciante, físico médio, mas potencial grau A e traços de gerente afiado, um talento tipo Esper. Bernard diz estar pronto. Raul diz para ele se preparar para partir quando os cavaleiros se ajustarem. O destino é a Floresta Amaldiçoada, onde monstros de olhos vermelhos espreitam no escuro. Raul enfrenta um ogro verde gigante na floresta ao anoitecer. A criatura ruge e golpeia o chão com força, abrindo uma cratera na terra. Mas Raul desliza veloz pela poeira e contra-ataca. Dizendo talento, acerta um soco no queixo do ogro e esmaga seu rosto com uma explosão de força. O monstro cai em sua cratera, e Raul pisa em seu pescoço, esmagando até o sangue brotar do crânio destruído. Ele encara as árvores e exige que as ameaças se revelem. Passos pesados respondem. Dezenas de ogros surgem rosnando cânticos, enquanto o chefe ruge ordens de ataque. Eles avançam para cercar Raul, fechando o cerco, mas ele apenas sorri e chama-os para o combate. Não é uma caça comum. Mira é zona de cura e renascimento. Mas a floresta não. Monstros revivem sem parar, e humanos não conseguem reviver jamais. Pior, o que se vi saqueiam vira cinzas ao sair. Deuses proíbem roubos de mortais neste domínio. Raul e seus cavaleiros não são mortais. Como jogadores, eles mantêm os itens dropados para sempre. Raul abre caminho e Jake se empolga, exaltando a vantagem apelada. O cavaleiro sua frio vendo Raul trabalhar enquanto eles só assistem. O chefe vermelho avança com uma lâmina, mas fica confuso quando uma força invisível o para. Raul recua com adagas espectrais e armas roubadas flutuando ao seu redor, então revela que é psicocinese, faz um movimento com o pulso. O golpe telecinético explode o chefe. A floresta silencia, salvo pelo som da colheita de materiais. Jake sorri, elogia a praticidade de Raul e recebe um cala-boca para focar no trabalho. Ele admite que a viagem para Mira vale a pena. Raul desce com energia sombria ao coletar essência e saque para o inventário, então muda para um tom amigável, agradecendo e dizendo que ficarão mais fortes estudando os livros de habilidades. O cavaleiro de cabelos escuros aperta a adaga, sentindo a verdade disso. Uma nova luta começa e outra fera ataca, mas é lançada para trás por um crescente de energia cerúlea que rasga o chão. O cavaleiro baixa a lâmina e diz a Jake que habilidades importam mais que armaduras. Jake nota o crescimento insano deles. Um alerta urgente da guilda surge na interface e o clima muda ao lerem a mensagem. Eles decidem voltar para Mira imediatamente. De volta à cidade, um massacre já está acontecendo. Um soldado de armadura amarela rasteja pelo calçamento, mas uma bota o detém e uma espada crava suas costas. Ramon Randall, ruivo e sorrindo, gira a lâmina dizendo que devia ter se permitido aproveitar a violência antes. Ao redor, corpos de guardas lotam o beco. Seus irmãos, Jerry e Cale, celebram a carnificina. Um guarda moribundo pergunta o porquê, e Ramon ri, diz que foram avisados, mas não resistiram ao espetáculo. O soldado ferido tenta ameaçá-los com a fúria de seu jovem mestre. Ramon o abate brutalmente, sujando as paredes, e manda avisarem o mestre para vir logo, pois os Randalls têm negócios com ele. Enquanto matam, Ramon nota algo estranho. Os soldados caídos se levantam, regenerando-se sob uma luz azul. Jerry zomba e diz estar pronto para caçar Raul. Callie aponta que famílias nobres não podem apontar espadas umas para as outras dentro de Mira, mas Ramon ignora, dizendo que vão negar tudo.
Para ele, é a chance de esmagar a família Ashton, e imagina o bisavô elogiando sua impiedade. Mas a fantasia de Ramon é interrompida. Um vulto atinge sua cabeça com força. O sangue jorra e Ramon é lançado, dobrando o pescoço num ângulo horrível. Jerry e Kaylee congelam, olhando enquanto seu líder é jogado para longe. Da névoa que se dissipa, surge o cavaleiro louro da floresta, tremendo de fúria. Uma luz azul queima nos olhos e na aura dele enquanto encara os irmãos Randall e promete que o que eles fizeram ao condado de Ashington vai custar muito mais do que suas vidas inúteis. O beco de mira parece uma zona de guerra depois de uma surra relâmpago. Vapor sobe das pedras, e guardas de Ashton em verde e marrom estão caídos, gemendo ou inconscientes. Do outro lado, o jovem mestre de Ashton sob o vento gelado, olhando o que restou dos Randalls. Um nobre ruivo com o rosto ensanguentado grita por ousarem tocar em um Randall. Ao lado, um soldado raspado entra em pânico indagando pelos cavaleiros e como foram derrotados, mas trava com uma lâmina na garganta. O laço de Ashton aperta. Um cavaleiro moreno passa pelos corpos e informa que os Randall estão cercados conforme o plano e os civis foram evacuados. Bernard, o mordomo, permanece composto no meio da violência, aguardando instruções. O jovem mestre os elogia e, com a mão brilhando em azul, derruba o resto com magia. Ele ordena que Bernard leve os prisioneiros ao santuário, que consente com uma reverência. Os peões resolvidos, o jovem mestre olha para cima e chama sua interface. Abre-se um inventário azul, ele puxa uma espada impecável como uma ferramenta e avisa que cuidará do resto sozinho. Não é só uma briga. O condado Randallville é uma força emergente liderada por um espadachim, e eles avançam sobre clãs antigos. Visam o condado Washington por ser antigo, mas visto como isolado e fraco, sem um mestre da espada recente. Todo mundo esperava que Randall fosse humilhar Ashton até o fim. Aí esse garoto aparece. Sob o olhar dos soldados de Randall, o jovem de 15 anos ataca com um misterioso poder azul. Ele avança, arremessa homens armados e destrói a formação em segundos. O pânico se espalha. Um cavaleiro loiro observa sério, avaliando a sanidade do inimigo. Cale, o nobre de Randall, recusa-se a recuar. Ele grita que o herdeiro de Aston está sozinho e ataca com sua massa num golpe letal. O jovem mestre desvia rápido, deixando um rastro azul, enquanto a arma acerta o vazio. Cale se descontrola, gritando com sua guarda de elite, questionando por que apenas assistem enquanto ele luta pela vida. Ele chama o líder. Jeremy, chefe da elite, suspira cansado de fingir desdém. Ele se segurava, pois intimidar um jovem era patético, mas os corpos no chão o forçam a agir. Espadachim iniciante nível 65, ao sacar seu florete esguio, o clima muda. A guarda de elite saca seus floretes em sincronia, na postura inconfundível da família Randall. O jovem mestre Ashton pausa para ler o quadro. Jeremy tá no 65, os outros estão perto de 60, ele só no 45. Ele cerra o punho, sabendo que força bruta não basta contra tantos de elite. Jeremy desdenha como se o resultado já tivesse ganho. Manda o garoto se render, deixando claro que ignora seu status nobre e o vê só como um obstáculo irritante. Antes de terminar, o jovem mestre avança veloz, com energia azul em seu rastro como um cometa. Um soldado próximo mal entende o que está acontecendo antes de um corte diagonal atravessar a linha, e Raul não para por aí. Ele foca seu peso em uma técnica própria. Um avatar espectral de um urso azul surge atrás dele, rugindo com mana. Ele ergue a espada e a desce com o golpe do urso, um golpe esmagador. Os olhos de Jeremy se arregalam, o pânico superando sua arrogância. Ele mal levanta o florete a tempo. A colisão detona pelo beco a onda de choque lançando soldados pelos ares. Um deles grita sobre o sangue e o chão racha no impacto e destroços voam. Quando a poeira baixa, a cena se revela no asfalto. O jovem mestre está firme, com uma usa azul sumindo na lâmina. Corpos estão espalhados sobre as pedras quebradas. Jeremy e um subordinado ainda estão de pé, mas a confiança sumiu, dando lugar à cautela. Jeremy verifica o homem ao lado que confirma, trêmulo, que resiste. Alarmes soam na mente de Jeremy. 2 elites caíram no instante. Relatos diziam que o garoto era um fracote que mal segurava a espada, mas agora ele se move com precisão e força de mestre, em vez de um nobre protegido. Jeremy vê que não dá mais para se segurar. Firma o punho, a lâmina do florete brilha, admite o erro dos boatos e avança para o combate real. Do outro lado, o jovem mestre abaixa a postura, calmo e concentrado, os olhos ardendo de foco. Sem piedade. Raul desafia o veterano. Ele lê o capitão ao firmar os pés. Florete e adaga. Clássico defensivo. Raul reconhece a estrela cadente dos Randall. O capitão sorri, gabando-se de que em mira ferimentos curam na hora, tornando o grupo imortal contra um só lutador. Raul não se abala, diz que o capitão tá confuso e explica tudo. Esses caras ficaram preguiçosos no mundo sem ferimentos permanentes. Apontam um soldado fisicamente bem, mas tremendo tanto que as botas chacoalham. Mira cura a carne, não o medo. Eles não costumam morrer mesmo revivendo.
Isso impacta, a confiança do capitão se esgota. Vendo que Raul é letal e arranca cabeças, ele desiste do duelo justo, manda um lacaio cobri-lo e fazer um cerco. Raul reage na hora. O soldado de apoio corre, e o golpe azul de Raul o esmaga no chão antes de reagir. O capitão vê uma brecha e avança, rapieira em punho. Mesmo comprometido, seus instintos gritam: armadilha. Ele força a velocidade para sobrecarregar Raul. Ativa a visão de espada Randall, sua arma brilha e libera golpes verticais Shooting Star que caem como meteoros. Raul bloqueia, dentes cerrados, usando psicocinese para manter sua guarda. O capitão pressiona, recuando Raul, sentindo domínio até a dúvida surgir. Raul não cede, com um olhar calmo e entediado. O capitão perde o controle, grita sobre a arrogância de Raul e desfere um golpe final desesperado. Raul atinge seu ponto interno. O exame acabou de atingir o máximo. Uma janela azul confirma que o copycat está pronto. Raul se esquiva do golpe devastador, deixando que ele destrua apenas o chão vazio. Enquanto o capitão ataca freneticamente, Raul observa cada movimento. Ele humilha uma estocada com um desvio fácil e ativa a habilidade Randall Sword Steel Shooting Star, bairro uma aura azul envolve na postura perfeita. O ar acima se rasga e uma energia dourada desce como chuva, devolvendo o golpe ao inimigo. O capitão entra em pânico ao reconhecer o ataque e é atingido até cair de joelhos, gritando sobre traição. Raul atravessa a luz e desfere um soco brutal no estômago do capitão, amassando a armadura. O capitão percebe a verdade e desaba inconsciente. Notificações inundam a visão de Raul. Sincronização bem-sucedida, mestria ajustada pelo bônus de Rank S, a técnica gravada em seu arsenal. O ponto fraco, copycat é apelão, mas exige foco total. Um deslize e o exame reinicia. Ele só rouba técnicas em 1 contra 1. Abre sua lista de habilidades. Aston Vision Sword Skill, Psicocinese, Aston Mind Skill, Copycat e Meditação Básica, além de slots extras dos decks de habilidades. Ele logo utiliza a técnica que roubou. O sobrevivente ruivo recua tremendo, questionando Raul sobre a habilidade de Randall. Raul ignora e se vira para Philip atrás dele, mandando matar os inimigos restantes por 1 hora conforme eles reviverem. Felipe reverencia e ordena. As tropas bradam e as execuções começam. O soldado ruivo implora, mas Steel interrompe bruscamente. Raul clama vingança e se afasta sem olhar, sob gritos e golpes no beco. Para Raul não é a velha terra nem um jogo inofensivo. A lembrança de alguém dormindo em paz cruza sua mente, frágil e preciosa, tornando-se um voto. Não deixará que lhe tirem isso de novo. Se proteger isso, exige caminhar no sangue. Ele fará. Raul tá ferido, mas firme com Philip e um veterano cicatrizado. Uma aura azul sobe dele enquanto foca no perigo. Um homem observa de uma janela com binóculos, tremendo de medo. Seu plano era simples: deixar os Randall emboscarem Raul e o espancarem. Então ele surgiria, fingiria ser o herói e levaria todo o crédito. Ele esperava um alvo fácil, mas ele vê Raul num pátio em ruínas, entre 15 cavaleiros abatidos. Calmo, como se fosse rotina. Pierce e Bernard cruzam o caos, pegando armas e protegendo o local. Raul ordena que eles saiam, e seus homens obedecem na hora. O observador desmaia de pavor. Se Raul derrotou 15 cavaleiros sozinho, não é força de um nobre, é nível de mestre. Se Raul é tão forte, ele consegue descobrir quem armou a armadilha. Ele vê que para sobreviver precisa mudar de lado e bajular o condado de Ashton antes que Raul apareça. No quarto, Raul admite ter ido longe demais, mas que vale a pena. O sistema confirma a missão de resgate e punição com nota bairro ganha experiência, 30.000 moedas e um sorteio de habilidade aleatória. Ele joga o saque na mesa, 5.000 moedas dos Randall, uma bolsa mágica de grande capacidade e armas únicas, rapieira e adaga. O destaque é o bilhete de habilidade. A sorte dele em torneio sempre foi péssima, então ele reza por algo decente e rasga o bilhete. A luz revela um grimório flutuante. O sistema dá a Raul a habilidade Lança de Rivera nível bairro. Raul celebra, pois a lança é o que ele precisa para a viagem. Seu mês em mira tá valendo a pena, e ele reforça sua determinação para encarar a próxima fase. Uma semana depois, Raul cruza a floresta ao luar caçando monstros. Ele perfura uma enorme criatura verde que se dissolve em luz. Notificação: subiu de nível. No nível 51, ele é promovido a especialista em espada. Sua habilidade psíquica também evolui para intermediária. Bernard comemora muito com Raul virando especialista aos 15 anos de idade. Raul imediatamente testa a atualização. Ele levanta pedras enormes da terra, as flutua ao redor e as lança. Depois, usa o golpe do urso. Uma energia azul envolve enquanto ele salta e crava a espada no chão, liberando uma onda de choque e abrindo uma cratera no solo. A poeira baixa, Bernard brinca que Raul já faz tudo e sugere relaxarem. Pierce o esbofeteia e Bernard recua, falando ser brincadeira. Pierce diz que ele só tem gogó.
Raul vê a discussão com um leve sorriso e intervém dizendo que não fará pausa. Pierce pergunta o que vem agora e sugere contatar a família, pois o conde se empolgaria. Raul recusa e diz que contará a eles depois, mantendo seu poder em segredo. Ele lança um olhar a Bernard ordenando seu silêncio. Raul observa a floresta escura e encerra a caçada. A isca está armada e ele prepara o próximo passo. Ordena a volta e o trio retorna com Raul atento, desafiando as ameaças do Império a agirem. Na cidade, Nakia encerra o turno na oficina de poções, espreguiçando-se para relaxar e sentindo orgulho. A procura está em alta. Prateleiras e caixas estão cheias de materiais, raízes, garras e fluidos estranhos. Isso era difícil porque os monstros eram raros na área. Mas agora, os Aston Knights entregam cestas cheias, mantendo o estoque estável. Não é só negócio. Toda manhã, os moradores passam para vê-la, perguntando se houve algo estranho à noite e garantindo sua segurança. Raul me vem à mente. Ela acha que ele é um pouco excêntrico, mas é genuinamente grata. Seus pensamentos divagam sobre a beleza dele e ela se envergonha. Ele tem 15 anos, é 8 anos mais novo e nobre. Ela se recompõe ao chegar em casa, abre a porta e chama alegremente pela irmã, Nick, esperando resposta. Nada. O silêncio parece errado. Ela chama de novo indo ao quarto, achando que Nick dormiu cedo. Ela abre a porta e paralisa. O quarto tá vazio, mas uma adaga tá cravada no travesseiro, prendendo um bilhete amassado. Nakia corre até lá, arranca o objeto e lê que sua irmã foi sequestrada. O bilhete proíbe contar a alguém e manda guardar instruções para ter Nick de volta. Suas mãos tremem, amassando o papel. O horror a atinge e ela chora implorando ao quarto vazio que tudo seja um pesadelo. Nakia corre como se os pulmões queimassem, chamando por Nick mentalmente para desfazer a realidade. Ela tropeça, cai no chão e vê que os boatos de sequestro eram reais. Levanta-se, toda ralada, buscando ajuda em vão. O governo local é lento e talvez corrupto. Os guardas não ajudarão, e contratar a guilda exige recursos que ela não possui. Então, ela lembra da promessa de Raul. Se estivesse em apuros, bastava buscá-lo. Ela se força a correr direto até ele. Enquanto isso, Raul recebe um alerta de Pierce. Nakia vai até ele. A expressão de Raul endurece, como se esperasse por esse momento. Ele ordena aos cavaleiros, ágeis nos telhados e muros, que se posicionem e vigiem os alvos. Ele abre o Connect Community e entra no Link Café, o centro de dados de sua vida passada. Ainda está lá, o que é um código de trapaça. Pesquisando a cidade livre de Mira, ele analisa missões e pontos de partida, revisando tudo para evitar falhas. Quando Nakia chega, Raul sente expectativa, pensando se pode mudar o futuro dela. No original, ela é alquimista louca e bruxa sanguinária, um pesadelo de gás tóxico e morte. Mas a garota à frente está apavorada, tremendo sobre uma capa vermelha e chorando muito. Ela agarra o braço dele e implora ajuda porque Nick sumiu. Raul a acalma, pede calma e promete que ficará tudo bem. Chorando, Nakia explica que Nick foi levada 2 horas enquanto um vizinho cuidava dela e se culpa por isso. Raul ouve e já imagina aonde levaram a criança. Pede que Bernard fique com Nakia enquanto cuida da invasão. Bernard faz uma reverência, garante que ela escolheu bem e diz que Raul sempre cumpre o prometido. Lá fora, Pierce e um cavaleiro armado aguardam com cavalos. Pierce confirma o rastreio dos alvos. Raul diz que foi autorizado pelo prefeito Reinaldo. Surge um aviso. Missão de invasão, Cidade Livre Mira. Objetivo, vencer mercenários, salvar reféns e um vadio esconderijo. Raul pergunta se Pierce entregou a lista dos ratos na cidade para o prefeito. Pierce confirma o choque do prefeito. Raul usou dados do Link Café para expor espiões em Mira, evitando sabotagens. Eles partem rápido, deixando as luzes da cidade e indo para a mata. Na floresta, desmontam e avançam em silêncio. A unidade de Pierce camufla-se, vigiando o inimigo. Pierce avança e nota rastros no solo, seguindo-os até um penhasco. Ele autoriza a operação e salta das árvores. Ativa a detecção, Mana brilha em vermelho nos olhos. Sob chuva e escuridão, surge um círculo mágico no penhasco em uma entrada secreta. 2 guardas estão ali, sem saber que seu disfarce foi desfeito. Pierce informa e Raul responde que chegarão em 5 minutos. Esperando, Pierce recorda 5 meses atrás, quando Raul era piada. Sem voluntários para sua comitiva, servos e cavaleiros o humilhavam perante os irmãos. Raul resistiu. Ele foi direto para o campo de treinamento e se aproximou de Pierce, que lutava com uma espada larga, preso em um platô. Raul se propôs a ajudá-lo. Pierce duvidou até Raul corrigir sua postura, tornando seus golpes mais fluidos. Raul notou que a força de Pierce era a agilidade, não a força bruta, e sugeriu que focasse no arco, um segredo que ele guardava de quase todos. Foi nesse momento que Pierce decidiu segui-lo. No presente, Pierce empunha seu arco com maestria. Ele ouve cascos e salta da árvore quando Raul chega com seu esquadrão. Raul observa o penhasco. O sistema identifica ali um esconderijo de bandidos protegido por uma barreira que distorce a visão e repele intrusos. Raul vê ali o esconderijo dos cães imperiais de Crona.
Não são sequestradores comuns, mas agentes de elite que caçam e chantageiam jogadores. Raul vai esmagá-los agora, antes que se espalhem. Ele sinaliza para Pierce. Pierce atira, uma flecha energética atravessa o capacete do guarda e o derruba em silêncio. Raul vai ao portão de madeira, olhando o círculo mágico vermelho que o sela. Puxa um pergaminho de dissipação, mas para. Ele vê o fluxo de mana na barreira, complexo e cheio de padrões. Ele não quer gastar dinheiro e itens se pode quebrá-la só. Saca uma adaga, infunde mana até brilhar azul e corta o ar. A lâmina atinge as linhas de energia da barreira. O círculo racha como vidro e se despedaça em faíscas. O sistema confirma que a barreira caiu e Raul vê o ouro poupado ao fazer isso sozinho. Lá de cima, um patrulheiro observa e ordena que Jackson e Neil usem a isca, avisando a hora exata de entrar. Dois figuras encapuzadas se separam e tomam posição, e o patrulheiro salta para se juntar ao grupo. Raul confere seu suporte Pierce e dois guerreiros, sentindo a confiança crescer. Com o caminho livre, ele os lidera, capa ao vento e pronto para caçar cada inimigo nos penhascos. Eles param nos grandes portões de madeira do covil dos bandidos. Raul fala uma lata. Sem piedade essa noite. Eles estão caçando, não fazendo prisioneiros. Ele faz algo estranho. Dá uma espada de madeira ao Philip e diz que será pro golpe final. Ninguém discute, embora não faça sentido. Raul dá outra missão a Pierce. Evitar o caos, achar os reféns e priorizar Nick. Pierce consente e sai no início da invasão. Raul acena para Philip e cruza uma barreira azul rumo à masmorra. O interior é úmido e cavernoso. Eles seguem pelas cristas e avistam abaixo um forte com torres, cercas e fogueiras. Raul checa sua interface, confirma que Pierce já está infiltrando e lê que há cerca de 30 inimigos. Só ladrão, sem ameaça real. Raul sinaliza e Philip desce primeiro, caindo em uma passarela inferior e esmagando um bandido de surpresa. Raul vem atrás, pousa sob a poeira e o lugar explode. Bandidos se espalham gritando, tentando se organizar. Philip gira a espada como uma demolidora, esmagando-os com golpes contundentes. Raul desvia de lâminas e lanças, usa uma clava, mas surgem mais inimigos. O escudo bloqueia. Um arqueiro se prepara para atirar por trás, e os bandidos começam a disparar. Flechas voam enquanto Raul se move, mas um escudo brilhante as repele. Raul vê que a espada de madeira só atrapalha. Ele a descarta, abre o inventário, mana azul crepita nas mãos, formando adagas espectrais entre seus dedos. Ele corta o ar, golpeando a multidão. Abre os braços e dispara projéteis azuis que empalam alvos pelo campo. Bandidos caem por toda parte, com armaduras e couros perfurados. Raul surge num pilar acima do caos, capa esvoaçando, observando o massacre. Ele inspeciona sua rapieira insatisfeito, sentindo que ainda falta poder contra armaduras pesadas. Irritado, ele crava a lâmina na pedra só para descontar a raiva. O sobrevivente olha, paralisado, enquanto Raul busca seus outros alvos. Lá embaixo, o pânico toma conta. Os defensores fogem desesperados. Jake os atropela como um furacão, sorrindo de diversão. Um homem tropeça implorando a Raul e um feixe azul elimina na hora. Raul suspira vendo a bagunça de Jake. Ele nota Jake agindo assim por odiar a rapieira, desperdiçando mana e ignorando ordens de manter a esgrima limpa. Raul ignora. A batalha já está decidida. Unidades furtivas eliminam silenciosamente os alvos. Quando a poeira baixa, todos se reagrupam perto da entrada. Raul recebe o relatório. Vasculharam a prisão e não acharam Nick. Os outros aldeões foram resgatados e cuidados pela guilda. Um cavaleiro expressa o pensamento de todos. Esses caras pareciam amadores, mas há algo suspeito. Raul concorda, listando os alertas. Nick desaparecida, sem líderes entre os inimigos, círculo mágico na entrada, mas sem magos mortos. A equipe não encontrou nenhum usuário de magia. Assim, Raul conclui o óbvio. Alvos e prisioneiros foram movidos. O cavaleiro loiro questiona Pierce, que checou os pontos suspeitos, mas nada encontrou, indicando que um círculo de ocultação superior deve esconder o local. Raul tranquiliza. Ele está na guilda há apenas um mês, e já vai bem, e logo não será mais enganado por ilusões. Então Raul se vira com um sorriso confiante. Ele ordena que todos o sigam, pois sabe exatamente onde o inimigo se esconde.